E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um vídeo com atualização de mercado, com as especulações de jogadores que podem chegar ou deixar o Cruzeiro para a temporada 2019. Desde o início eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e usar os comentários para deixar as suas opiniões sobre esses rumores. A primeira e mais forte especulação que surgiu aí nas últimas 24 horas é a respeito do interesse do Flamengo no zagueiro Dedé. Fato é que o Cruzeiro não se mostra disposto a abrir mão do jogador, inclusive o vice-presidente de futebol Itair Machado disse que teve inclusive uma proposta do próprio Flamengo, recusada há cerca de 10 dias atrás no valor de 20 milhões de reais. O atleta seria um pedido lá do novo treinador do Flamengo, Abel Braga, que quer contar com um mito aí na sua zaga. Fato é, o Cruzeiro trata o jogador como inegociável, Dedé tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2021, uma multa rescisória no valor de 160 milhões de reais e já declarou em algumas oportunidades que os planos dele são de continuar jogando no Cruzeiro até o final da sua carreira. Ou seja, quando o Flamengo chega e fala assim, nós queremos o Dedé, é a mesma coisa de eu virar e falar, eu quero pegar a Anitta. Eu posso querer? Posso. O Flamengo pode querer? Pode. Vai acontecer? Não, em nenhuma das afirmativas. Eu até acho que se o Flamengo viesse aí acenando com uma proposta realmente alta, algo na casa de 10 milhões de euros, por exemplo, daria uma balançada na diretoria do Cruzeiro, considerando a idade do Dedé, que já é um jogador de 30 anos, e também o fato do histórico de lesões que ele tem. Mas eu duvido que o Flamengo faça uma oferta tão alta assim, nem faria sentido observando a realidade do clube carioca, então creio que não precisamos nos preocupar com esse tipo de especulação, o Dedé seguirá sendo o líder da defesa do Cruzeiro em 2019. Outro zagueiro nosso que está numa situação aí indefinida para a temporada é o Fabrício Bruno. Ele que disputou as últimas 2 temporadas emprestado à Chapecoense, inclusive se destacando bastante lá no clube catarinense, é um jogador que está em compasso de espera porque, caso o Cruzeiro faça a negociação envolvendo o zagueiro Manuel ou o zagueiro Murilo, ou até os dois, que tem também essa possibilidade, então o Fabrício Bruno retornará para compor o elenco do Cruzeiro em 2019. Caso esses outros zagueiros continuem no nosso elenco, o Fabrício Bruno será novamente emprestado e inclusive a Chapecoense é o principal candidato a ter o jogador mais uma temporada no seu elenco. Particularmente acho que o cenário ideal seria a gente conseguir negociar o zagueiro Manuel, que é um zagueiro um pouco mais velho e um jogador que recebe um salário um pouco mais alto, e assim repatriasse o Fabrício Bruno para fazer parte do elenco. Caso pintasse uma grande proposta pelo Murilo, por exemplo, também poderia ser uma boa ideia abrir mão desse jogador. Eu considero o Fabrício Bruno tecnicamente muito bom zagueiro, espero que o Cruzeiro já esteve em tratativas para renovar o contrato dele, para não correr nenhum risco de perder esse jogador, porque acredito que ele tem muito futuro com a camisa do Maior de Minas. Falando em jogadores aí com passagem pela base do Cruzeiro, 2 atletas que estão hoje no nosso elenco sub-20 emprestados vão ser comprados pelo Cruzeiro em definitivo. Essa informação foi trazida pelo Samuel Venâncio da Itatiaia e segundo ele o Cruzeiro vai fazer a compra tanto do lateral esquerdo Rafael Santos, que pertence ao Mirassol, jogador de 20 anos, vai ser comprado 50% dos direitos econômicos dele por um valor de 500 mil reais e o Cruzeiro também estará fazendo a compra do meia atacante Laércio, esse que pertence ao Salgueiro de Pernambuco. No caso dele, o Cruzeiro vai comprar 60% do passe do atleta por 600 mil reais. Considero 2 bolas dentro, acho que o Cruzeiro tinha de fato que fazer a compra desses jogadores e entendo que eles já podem ser úteis aí no nosso elenco já nessa próxima temporada. Na questão da lateral esquerda, a gente não sabe muito bem como vai ficar a definição, mas dependendo aí, Campeonato Mineiro já pode botar o Rafael para jogar umas partidas que eu tenho certeza que ele vai se sair bem. É um jogador que vinha muito consistente na base, um jogador que tem qualidade técnica e acredito que não vai sentir a camisa se entrar no time principal. Inclusive ele entrou num jogo do time principal, contra o Vasco lá no Rio de Janeiro. Já com relação a Laércio, também estreou pelo Cruzeiro no profissional esse ano. É um jogador de velocidade, joga pelos lados, principalmente pela meia direita, que era onde ele era titular na base. E também enxergo nele bom potencial para compor elenco e ser um jogador que tem bastante potencial para evoluir e se tornar uma peça útil no nosso elenco. Gosto das movimentações, acho que o Cruzeiro está no caminho certo fazendo a compra desses jogadores, porque eles mostraram qualidade suficiente para merecer uma oportunidade no principal. Por fim, só falar um pouco sobre as negociações quase intermináveis aí entre Cruzeiro e Grêmio a respeito do meia atacante Luan. Para que não reste qualquer dúvida que de fato a negociação esteve muito perto de ser finalizada, agora o PVC, jornalista que está na Fox, mas é uma referência de jornalismo esportivo para qualquer pessoa que se interesse pela área, trouxe a informação de que de fato Cruzeiro e Grêmio já tinham acertado todos os detalhes da negociação que traria Luan para a Toca da Raposa,
levaria Murilo, Raniel e Thiago Neves para Porto Alegre. A negociação não foi concretizada porque Luan não tem interesse em sair de Porto Alegre para jogar em outro clube brasileiro. O jogador entende que esse era o momento ideal para ele ir para o futebol europeu e inclusive sabe que as chances dele conseguir uma boa transferência para fora do país estão cada vez menores. Aí uma outra coisa que foi apurada lá pelo PVC é que muita gente falou que o Grêmio queria abrir mão do Luan por causa da lesão no pé. Parece que a questão não é bem essa, mas é porque o Luan, digamos que estava se dedicando muito à vida noturna, né? O Cruzeiro parece ciente dessa situação e acredita que poderia recuperar a carreira do jogador. Convenhamos que nosso elenco tem bastante cachaceiro, né? Um a mais não seria um grande problema. Mas fato é que a partir do momento que o Luan se negou a transferir para o Cruzeiro e o Cruzeiro já tinha tudo fechado com o Grêmio para essa negociação, a relação entre as diretorias parece que ficou um pouco mais complicada. O Cruzeiro parece disposto a endurecer as negociações e dificultar qualquer negociação do Grêmio. Como o Grêmio quer o Thiago Neves, é um pedido do Renato Gaúcho, pode ser que não dê negócio no final das contas, porque o Cruzeiro ficou meio puto com o fato de ter fechado a negociação toda e na hora H o Luan acabou cancelando e melando toda a história. É claro que tudo isso pode mudar, é claro que o Luan pode acordar com outro humor e resolver trocar de clube, é claro que qualquer coisa pode acontecer nessa história, mas fato é que nesse momento o mais provável é que Thiago Neves continue no Cruzeiro ou pelo menos não se transfira para o Grêmio, assim como Raniel e Murilo, que também devem continuar por aqui caso não sejam envolvidos em outras negociações, e o mais provável também é que Luan siga como jogador do Grêmio. Na verdade até rolou uma especulação do Luan ir para o futebol da China, mas a especulação parece que não tem nada de proposta oficial até o momento. O que me parece cada vez mais claro é que é de fato muito difícil fechar negociações a partir do momento que você não tem dinheiro para fazer isso, e acho que tem uma galera se empolgando muito ou se balizando muito pela forma como o Palmeiras age no mercado. O Palmeiras já contratou 5 jogadores, o nosso rival Atlético Mineiro contratou e não sei o que. Bom, a gente tem que entender que a partir do momento que existe um clube que tem um investidor, como é o caso do Palmeiras na relação com a Crefisa, como é o caso do próprio Atlético Mineiro, que tem a relação aí com o BMG, com a MRV e tudo mais, quando existem empresas externamente botando dinheiro e ajudando o clube a fazer essas contratações, as coisas acontecem de maneira bem mais rápida do que quando o clube tenta agir apenas à base de trocas. E entendo que nesse momento em que o Cruzeiro vive uma situação financeira complicada, não é o ideal a gente sair contratando qualquer jogador apenas para dar uma satisfação para a torcida. Ano passado, nesse momento da temporada, o Cruzeiro já tinha contratado 6 jogadores. Adiantou alguma coisa? Eles brilharam, jogaram pra caralho pelo Cruzeiro? Não foi o caso. Então não é o anúncio de uma contratação muito cedo ou mais tarde que vai determinar a qualidade do jogador ou o seu rendimento. É lógico que é importante o jogador fazer a pré-temporada, né? A pré-temporada que já começa aí dia 3, é importante que os jogadores já estejam juntos o quanto antes, até para facilitar o entrosamento. Mas não é contratando qualquer cabeçudo que o elenco do Cruzeiro vai ficar mais forte, até porque a gente já tem uma base montada, já tem um trabalho consolidado e a ideia de fato é qualificar e reduzir os gastos. Eu sei que é complicado, são questões quase contraditórias, mas tem que ser o objetivo do clube, até porque a crise financeira não pode continuar sendo empurrada com a barriga. Bom galera, esse é o vídeo de hoje, peço mais uma vez para você deixar o like, caso ainda não tenha deixado aí o seu curtir, também para que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito no 6x1, e que você comente, né, deixando aí as suas opiniões, pra gente trocar uma ideia, eu sempre tento responder a todos, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!